A maioria dos pais, eles se preocupam com a escoliose porque às vezes vem situações muito graves que acontecem quando você já tem um adolescente com uma escoliose grave que acaba numa cirurgia de grande porte. A escoliose, ela é a gente chama hoje de desvio tridimensional da coluna, tá? Eu vou pegar aqui esse modelinho para explicar para vocês o que é o desvio tridimensional. A nossa coluna, vista tanto de frente quanto de costas, ela é reta. Já a nossa coluna vista de lado, ela apresenta algumas curvas, como a curva cervical, que nós chamamos de lordose, a curva torácica, que nós chamamos de cifose, e uma curva lombar, que nós chamamos também de lordose. Bom, na escoliose, o que acontece é que nós temos um desvio lateral e rotacional da coluna, onde o adolescente acaba tendo essa tortuosidade que gera a deformidade da coluna. Essa tortuosidade, ela leva a não só a deformidade física, mas também a situações disfuncionais, como dores na coluna, perda de força, muitas vezes associada a atrofias musculares, compressões torácicas, dificuldades respiratórias em alguns casos. E como é que isso acontece? Bom, existe sim base genética para isso acontecer. Muitos pacientes têm heranças familiares, têm outras pessoas na família. A gente sabe, por exemplo, que isso acontece mais em meninas do que em meninos, e isso tem a ver com o conteúdo hormonal, com o conteúdo muscular. A musculatura das meninas é mais frágil que a dos meninos. E a musculatura, como a gente consegue ver aqui, ela ajuda na sustentação da coluna. Se uma musculatura é frágil, essa coluna ela é solta, então ela acaba não sustentando o próprio peso da pessoa. E na situação onde os adolescentes passam por aquele chamado estirão puberal, quando eles crescem absurdamente em poucos anos, em 1 a 2 anos eles crescem quase que dobram de tamanho, saem de 1 metro para 1,80 m, saem de 1 metro para 1,70 m. Então, assim, de repente, seu filho deixa de ser criança e passa a ser adulto quase. Nesse estirão puberal, que é super rápido, a coluna cresce, mas muitas vezes a musculatura e os ligamentos não conseguem crescer e não conseguem se fortalecer. E o peso do corpo acaba desabando sobre a coluna, gerando essa deformidade. Então, essa deformidade do adolescente se forma justamente nesse período do crescimento rápido. E é um momento em que os pais precisam observar seus filhos e filhas para perceberem neles qualquer tipo de deformidade, assimetria dos ombros, assimetria das chamadas omoplatas, assimetria do quadril, algum espaço a mais no tórax, mais de um lado do que do outro, e em caso de dúvida, levar sempre a um especialista. Se a gente conseguir descobrir uma escoliose em formação logo no comecinho, nos primeiros graus, a gente consegue muitas vezes estabilizar ou até mesmo reverter parte dessa escoliose com atividade física, com exercícios direcionados, com uma boa fisioterapia, antes que isso se torne um grau avançado, que a gente divide em graus, e quanto maior o grau, maior a chance de precisar de uma cirurgia. Na cirurgia, a gente teria que corrigir essa deformidade e travar toda a coluna com parafusos e hastes. Então, isso não é uma cirurgia pequena, é uma grande cirurgia e que também traz problemas para o futuro do adolescente, porque praticamente mais da metade da coluna do adolescente vai ficar completamente travada, sem mobilidade. E isso vai trazer problemas futuros. Então, não é intenção fazer uma cirurgia
de escoliose. O mais importante seria a gente conseguir prevenir ou, pelo menos, reduzir o trabalho ou o efeito assim que descoberto. Por isso é que é importante observar. Para a escoliose só existe a cirurgia ou existe... Quais são os outros tipos de tratamento? O tratamento inicial depende muito do grau. Nos primeiros graus de escoliose, a gente pode fazer só treinamento físico, exercício, fisioterapia, RPG, tudo que nós tivermos disponível. Temos exercícios específicos para escoliose, feitos por especialistas, tá? Se você tem um grau um pouco maior, acima de 20 graus, possivelmente entre 20 e 30, você já tem que indicar possivelmente o uso do colete. Esse uso do colete, junto com atividade física, ele é bem complicado, porque exige que seja usado durante pelo menos aí 12 a 16 horas por dia, durante todos os dias, 20 dias sem Quase folga, 24 horas. sem folga, e por um prazo que pode ser de anos, 2, 3, 4 anos. Então a gente não sabe nem quanto tempo esse adolescente precisará usar esse colete. Literalmente a gente usa até que ele esteja maduro o suficiente para não piorar. Então é um sacrifício muito grande para o adolescente, numa fase de vida em que ele é extremamente competitivo socialmente, e a gente sabe que não é fácil para eles usarem. Então quase sempre esses adolescentes não usam colete. Alguns casos eles acabam saindo de casa com colete, quando chegam na escola eles tiram, tá? Escondem dos pais. E aí você não sabe por que o adolescente não está melhorando, porque ele não usa, tá? E acha que está piorando mesmo usando colete. E o colete, a principal função dele é travar, não é nem consertar. Você vai tentar minorizar o dano com exercícios e o colete, mas não quer dizer que você vai conseguir. Alguns casos de uso de colete podem acabar tendo necessidade de fazer as cirurgias, tá? As cirurgias, infelizmente, hoje elas estão mais seguras, mas não deixam de ser grandes cirurgias, tá? E o mais interessante mesmo é que os pais comecem a observar. Quase sempre o que acontece muito é que muitas vezes o pai não percebeu que o filho cresceu, tá? Eles até acham estranho o filho ter crescido de repente, não percebem muito bem, alguns por dificuldade de comunicação, mas muitas vezes é porque não percebeu mesmo. O filho cresceu, não percebeu. Isso eu digo sempre. Às vezes o adolescente se esconde em casa. Ele vai lá para o quarto, fica dentro do quarto. O pai não vê, só vê o adolescente à noite todo coberto, né, assim, com a camiseta, não sei o quê, então não percebe. E para você perceber, você precisaria ver seu filho quase que desnudo, né? Talvez só de calção, só de uma roupa de banho. Tem Sua alguma filha técnica? também tem. Existe uma técnica que a gente consegue perceber melhor. Mas para isso você precisa primeiro já estar desconfiado, tá? Então a primeira coisa é desconfiar. Você tem que pegar seu filho com roupa de banho, talvez na praia, na piscina, o filho, a filha, olhar, observar, achar estranho. O que você pode fazer, existe o chamado teste de Adams, que foi ensinado nas escolas alguns anos atrás, que era feito, deixou de ser feito. O que é o teste de Adams? Você pega o adolescente ou a pessoa com suspeita, pede para ele fazer uma flexão da coluna na sua frente, você olha, né, atrás dele, nessa flexão da coluna, você vai ver uma simetria entre os dois lados. A assimetria ela fica mais escancarada, fica ali mais visível. Quando você faz o paciente fazer essa flexão, o lado que aparece sobe e o outro lado que está torto ele desce. Então acaba que você percebe, não, tá torto aqui, dá para ver que está torto. Pronto. Percebendo isso, esse paciente ele tem que fazer um exame de imagem, tem que fazer a visita ao especialista, porque pode ser que dê tempo da gente evitar uma cirurgia. É isso que é mais importante.